Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 7 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Ucrânia age para blindar os corruptos. Ou melhor, sendo mais específico, o governo Zelensky age para blindar os corruptos. Trouxe aí uma foto do Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Acho que é uma foto adequada para a discussão que vamos fazer aqui hoje. Para quem não lembra, o discurso da OTAN, da mídia ligada à OTAN, sobre o Zelensky, a respeito do Zelensky, a forma como a OTAN vende o Zelensky é a seguinte: o comediante que virou presidente, o presidente que virou herói de guerra, o herói da democracia. Palavras da OTAN, não minhas. Para quem não lembra também, o Zelensky subiu ao poder com o discurso de que seria diferente de tudo aquilo que tornava a política ucraniana ruim. O Zelensky apresentou-se como um outsider, um cara de fora da política que mudaria a política ucraniana. Ele surfou a onda daqueles episódios de bagunça política na Ucrânia, que foram o Euromaidan, episódios bancados por forças transnacionais para desestabilizar a política ucraniana. O Zelensky surfou a onda da antipolítica, mas tão logo o Zelensky começou a governar, todo mundo, até as pedras da rua, conseguiram compreender do que se tratava o Zelensky. Ele era muito pior do que aquilo que ele dizia que era ruim. Vamos falar um pouquinho a respeito disso a partir não só das decisões que o Zelensky tem tomado, como do histórico do Volodymyr Zelensky como governante, que, lembrando bem, ele apareceu implicado naqueles Pandora Papers. Quem quiser dê uma pesquisada aí e vocês vão encontrar o Zelensky implicado nos Pandora Papers. Esse episódio dos Pandora Papers vieram a público um pouco antes do início do conflito na Ucrânia. Creio eu, aqui estou fazendo algumas conexões, que os Pandora Papers tiveram por função pressionar o Zelensky para tomar uma certa decisão sobre transformar a Ucrânia numa ferramenta de guerra contra a Rússia e iniciar a guerra por procuração na qual a Ucrânia se encontra hoje contra a Rússia. De um lado a OTAN, do outro lado a Rússia e no meio disso tudo a Ucrânia levando uma procuração da OTAN para transformar-se numa ferramenta da OTAN contra a Rússia. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do governo Zelensky dizendo que vai combater a corrupção, mas blindando a corrupção. O governo Zelensky é um governo profundamente corrupto. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa temática aqui. Trouxe a seguinte matéria do Portal Político. Não é um portal anti-OTAN, não é uma mídia alternativa, é um portal profundamente conectado aos interesses da OTAN, o que significa que o Zelensky, quando for para ser desembarcado, quando o Zelensky deixar de ser uma ferramenta importante, é muito provável que a questão da corrupção seja mobilizada para destruir a mesma imagem do Zelensky que a própria OTAN ajudou a construir. Ou seja, hoje o Zelensky foi alçado a uma figura com projeção internacional, uma espécie de porta-estandarte da democracia no mundo, na luta contra a autocracia russa, palavras da OTAN. Só que tão logo o Zelensky deixe de ser uma ferramenta política útil, existem milhões de caminhos que a OTAN pode seguir para desmontar a imagem do Zelensky. E me parece que existem alguns insights na mídia corporativa que apresentam isso. Trago aqui uma matéria do Portal Político. O plano de repressão à corrupção do Zelensky levanta temores de encobrimento, ou seja, com o discurso de combater a corrupção, o governo Zelensky pode estar, na verdade, trabalhando para blindar os corruptos. A matéria continua.
Os vigilantes ucranianos afirmam que a proposta do presidente de equiparar a corrupção durante a guerra à traição dará mais poder ao Serviço de Segurança do Estado. Repito aqui para quem não está lendo, mas para quem está só ouvindo. Tá? Os vigilantes ucranianos afirmam que a proposta do presidente de equiparar a corrupção durante a guerra à traição dará mais poder ao Serviço de Segurança do Estado, ou seja, o Zelensky leva para baixo do seu guarda-chuva a capacidade de combater a corrupção, sendo que as figuras mais corruptas estão no entorno do Zelensky. Então, com o discurso de combater a corrupção, ele pode, na verdade, encobrir a corrupção. É isso que alguns setores jurídicos na Ucrânia estão levantando. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O governo ucraniano vai equiparar a corrupção em tempos de guerra com o crime de traição. Então existe esse apelo. A corrupção é grave e em tempos de guerra é mais grave ainda. Eu não discordo dessa premissa. Eu não discordo que a corrupção é grave, é algo grave, gravíssimo, precisa ser combatido e em tempos de crise, em tempos de guerra, em tempos de fragilidade maior da soberania, a corrupção é ainda mais grave. Eu não discordo desse princípio. Só que tem alguns setores apontando o quê? Que o Zelensky está utilizando essa máxima para, na verdade, encobrir casos de corrupção, o que não é uma novidade no governo dele. Essa é a grande questão. Isso aí não é um raio em céu azul. Se a gente estivesse falando aqui de um governo não corrupto, de um governo comprometido com a questão de transparência, com um governo comprometido com o bom uso do dinheiro público, a gente poderia até acreditar nesse discurso, mas trata-se do governo Zelensky, um governo profundamente corrupto. Antes da guerra, durante a guerra e, se continuar para depois da guerra, depois da guerra. É um governo que já tem um histórico. Oligarquias ucranianas profundamente corruptas apoiam a candidatura Zelensky, apoiaram e continuam apoiando. Durante a guerra, o governo Zelensky e os oligarcas ucranianos ampliaram a rapina sobre o dinheiro. Então a gente está falando aqui de algo que não é um raio em céu azul. Por isso que existem setores na Ucrânia que já desconfiam que o Zelensky está puxando essa pauta para, na verdade, encobrir a discussão. Segundo ponto, o Zelensky irá colocar investigações sobre casos de corrupção sob o seu guarda-chuva. Então, o que significa que, como o entorno do Zelensky é profundamente corrupto, a tendência é o que eu coloco ali nas letrinhas azuis. Continuamos no mesmo assunto, agora trouxe aí um mapinha com a Ucrânia pintada em laranja, para espacializar a discussão, e partimos para as letrinhas azuis ali. Agentes da justiça afirmam que o Zelensky quer manobrar a percepção sobre impunidade que existe na população ucraniana para blindar altos funcionários do governo. Ele faz um discurso de que agora é para valer, de que se for equiparado a questão da traição em tempos de guerra, a corrupção irá acabar para, na verdade, criar um encobrimento para casos de corrupção. Segundo ponto, os grupos políticos manobram, isso é importante, isso aqui é uma observação geral que eu faço sobre o tema corrupção, tá? Letrinhas vermelhas. Os grupos políticos normalmente manobram o tema da corrupção para fazer o seu jogo político. Ou seja, o tema da corrupção é trazido para a discussão, mobilizam-se forças judiciárias e um trabalho é feito para o setor X, Y ou Z conquistar maior projeção na política. Normalmente o tema da corrupção é mobilizado para fins de poder. O que o Zelensky está fazendo aí é posicionando-se de um certo modo para conseguir uma blindagem política e aumentar o seu poder político. Assim como não é impossível que setores políticos na Ucrânia estejam mobilizando a discussão da corrupção para enfraquecer a posição do Zelensky. Então, normalmente, o tema da corrupção é mais uma ferramenta do que propriamente uma preocupação com a questão da corrupção e do funcionamento da máquina pública. Normalmente, o tema da corrupção é mobilizado como arma. Aí, tão logo um grupo sobe ao poder, ele faz as mesmas coisas que ele dizia que combateria. Essa é a questão. Tanto é que o Zelensky sobe ao poder com o tema da antipolítica,
com o tema de mudar tudo isso que está aí, de transformar o sistema político ucraniano, acabar com a corrupção ucraniana, já que ele era um cara de fora da política, ele poderia mudar tudo, e quando chega ao poder, ele vira mais do mesmo e até muito pior do que aquilo que vinha irritando o povo ucraniano. Então é uma pauta de mobilização política, mas a preocupação real com a corrupção, ela praticamente inexiste dentro do cenário político. Não só ucraniano, como em vários países. Terceiro ponto. Oligarcas e políticos ucranianos têm usado a guerra para ganhar muito dinheiro. Ou seja, durante a guerra, encobrir os casos de corrupção é fundamental para o governo Zelensky. Por quê? Porque durante a guerra, os casos de corrupção têm sido, inclusive, maiores. O trabalho que vários setores políticos e econômicos ucranianos estão promovendo para prolongar o conflito tanto quanto possível também tem a ver com isso. Eu trouxe aqui no canal vários casos de corrupção que aconteceram durante o conflito. Trago ali mais 3 pontos sobre esse assunto, mais uma tela sobre esse assunto. Começo ali pelas letrinhas azuis, continuamos na mesma discussão. Quase 80% letrinhas azuis ali. Quase 80% dos ucranianos associam o Zelensky ao sistema corrupto. Como eu trouxe aqui recentemente, o caso de cobrança de propina para escapar do recrutamento. Isso virou uma grande máquina de fazer dinheiro. Por quê? Porque dadas as condições que estão ficando cada vez mais claras para a população no fronte, na qual a expectativa de vida dos combatentes ucranianos é muito curta, é muito pequena, cria-se na sociedade um pânico justificado a respeito de ir para o fronte. E isso gera uma máquina de extorsão. Por quê? Porque o recrutamento torna-se algo que gera um extremo medo na sociedade. Então a sociedade se mobiliza para juntar dinheiro para pagar agentes de recrutamento para não serem recrutados para ir para o fronte e morrerem. E isso acabou sendo revelado na Ucrânia, que gerou um sistema de cobrança de propina que movimentava milhões. E isso é um caso, durante a guerra que está acontecendo, um caso de corrupção, como tantos outros que apareceram durante o conflito. Desvio de ajuda humanitária, desvio de armamento, venda de armamento na Dark Web, desvio de equipamento hospitalar, venda de equipamento hospitalar. E tantos outros casos que a gente viu aqui no governo Zelensky e por setores econômicos que também estão utilizando o conflito para ganhar muito dinheiro. Então, a percepção da sociedade, 80% dos ucranianos, associando o Zelensky a casos de corrupção, demonstra o quê? Demonstra que os ucranianos estão vendo o que está acontecendo e não estão dissociando o Zelensky, como era quando ele se elegeu, do sistema político corrupto ucraniano, que inclusive piorou muito. Se havia uma insatisfação lá atrás, a coisa piorou na medida em que os grupos políticos que emergiram no Euromaidan subiram ao poder. Se antes a Ucrânia tinha problemas, hoje a gente tem um Estado ucraniano em vias de dissolução. Trago ali uma matéria do El País, que tem a ver com essa discussão da imagem do Zelensky. A Ucrânia debate a realização de eleições em plena guerra para fortalecer a posição do Zelensky. A matéria continua. Os principais apoiadores do presidente ucraniano são a favor de eleições para consolidar o seu poder político como resposta à queda na sua popularidade e para lhe dar um mandato para acompanhar o país até o fim do conflito. Por quê? Porque o Zelensky, algum tempo atrás, falou que não abriria as eleições, só que as sucessivas derrotas ucranianas e, sobretudo, o fracasso ucraniano na contraofensiva está derrubando cada vez mais o moral da nação e a popularidade do Zelensky como liderança política. E quanto mais o Zelensky toma medidas cada vez mais firmes para se manter no poder, mais vai se construindo a imagem do Zelensky como que é o que eu coloco ali no segundo ponto, né? Letrinhas vermelhas. Setores temem que a lei marcial, que é implementada durante tempos de guerra,
reforce a visão do Zelensky como a de um autocrata corrupto, ou seja, não só corrupto como autoritário. Justamente por isso, podemos ter pelo caminho aí um teatro eleitoral. E por que eu falo um teatro eleitoral? Pelo que eu coloco ali nas letrinhas verdes. O Zelensky está chamando a OTAN, os membros da OTAN, para bancarem as eleições, porque ele excluiu os partidos de oposição. Então teríamos um teatro. O Zelensky controla a mídia, excluiu a oposição política no seu país, acusando a mídia e a oposição política de trabalhar a favor da Rússia, e ele praticamente vai concorrer sozinho. Seria apenas um teatro democrático, como é boa parte das democracias liberais. Então o Zelensky pode fazer um teatro para tentar conseguir uma sobrevida da sua imagem, tanto para dentro quanto para fora. Lógico, a eleição vai ser fajuta porque toda a oposição ao Zelensky será acusada de anti-Rússia, de anti-ucraniana e pró-Rússia. Não à toa o próprio Papa, não sei se vocês estão acompanhando, mas o próprio Papa Francisco está sendo acusado pelo governo Zelensky de apoiar o discurso, abre aspas, fecha aspas, de imperialismo russo. Porque ele estava falando para estudantes russos e falou a respeito da história da Rússia e que os jovens russos deveriam valorizar a história, que tem o que? A história, seus elementos culturais. Ele não fez nenhuma fala. Seria até ridículo ponderar sobre isso. Mas o governo Zelensky acusa o Papa de ser uma espécie de propagador da propaganda do Kremlin. Tudo porque ele falou que a Rússia tem uma grande história e que deve valorizar os seus elementos culturais. O que é chover no molhado. O Papa simplesmente está fazendo uma fala que ele faria para qualquer outra população, para qualquer estudante de qualquer outra nação. Valorizem a sua história e valorizem os seus elementos culturais. Então, qual é a tendência de uma eleição na Ucrânia ser minimamente justa e indicadora daquilo que o povo ucraniano quer? Mas é possível que exista um teatro aí pelo caminho. Aí vem vamos falar de mais um tema que está em destaque hoje, porque os Estados Unidos querem enxames de drones para enfrentar a China. Esse tema aqui cabe no conjunto de discussões sobre guerras do contexto da quarta revolução industrial. Por quê? Porque trata-se de guerras ultratecnológicas, existe uma tendência de cada vez mais tecnologia de ponta, que conecta drones, inteligência artificial, supercomputadores, satélites de órbita baixa num conflito. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa ideia dos Estados Unidos aí. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos lança um programa massivo de enxame de drones para combater a China. A matéria continua. O Indo-PACOM, que é o comando dos Estados Unidos, o comando militar dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico, isso é o Indo-PACOM, quer encontrar e atingir 1.000 alvos na China em 24 horas. Drones baratos são a resposta se o Departamento de Defesa puder fabricá-los com rapidez suficiente. Para quem está acompanhando aqui no canal vai pensar, não, só um pouquinho. Essa estratégia de ataques com enxames de drones baratos não é algo que a Rússia está utilizando na Ucrânia e que gerou um desnorteio das defesas ucranianas e da OTAN? É justamente isso. O conflito na Ucrânia está sendo um ensaio. Está sendo um ensaio da OTAN para a consolidação de estratégias. E lógico, assim como a OTAN está ensaiando estratégias e vendo respostas da Rússia, a China está observando não só os ataques da OTAN, como as respostas russas e a compreensão da OTAN a respeito das respostas russas. A tendência do próximo conflito é dar passos a mais em direção ao que aconteceu no conflito ucraniano por causa das observações que foram feitas sobre o que acontece na Ucrânia. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Aí imagens de drones dos Estados Unidos para ilustrar nossa discussão. Primeiro ponto, letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos querem drones para atacar por terra, mar e ar
o exército da China. Essa é a proposta dos Estados Unidos. Enxames, drones e mais drones que poderão atacar as forças de defesa chinesas. Segundo ponto. Os Estados Unidos alegam preocupação com a vida de soldados para optar pelos drones. Aí novamente eu trago aqui aquela discussão do filme mais recente que foi lançado. Mais recente, ele não é novo, tá? Ele já é um filme que já tem alguns anos aí. Mas o filme mais recente do Robocop, né? Que trata justamente dessa temática do uso de inteligência artificial e de robôs e de drones nos conflitos. E um dos discursos que são feitos ali é a questão de poupar vidas humanas, não matar soldados estadunidenses no conflito. Esse é a questão da precisão. Aí o mote geral do filme é justamente isso. Posso estar enganado, mas o diretor do filme é até brasileiro, né? É o cara que dirigiu os Tropas de Elite ali, é o José Padilha, né? Que fez o novo filme do Robocop, né? Na verdade, o mote geral dos filmes do Robocop, não só esse novo, como os antigos, é essa questão do homem ali e da máquina, né? Daquele conflito interno. Só que esse novo Robocop, por ser um filme mais recente, ele traz algumas pautas mais atualizadas. Tem vários filmes que vão se atualizando com o tempo, alguns com mais suavidade, como é o caso do Exterminador do Futuro, que vai mudando. Vocês podem perceber que no primeiro, o que seria a modernidade, né? O ultra tecnológico é uma coisa, o chip depois vai mudando para a inteligência artificial e depois a internet, até porque essas coisas vão evoluindo, né? E o Robocop, que foi feito um novo, né? Que fala sobre essa temática, que muito provavelmente a gente está falando aí de comunicação preditiva, mas não quero entrar muito nisso agora aqui. Continuamos nesse assunto, trago aí o Starlink, o logotipo da Starlink, porque tem tudo a ver com a discussão que estamos fazendo aqui. E percebam aí o X, né, da Starlink. Existe meio que um grande projeto por detrás desse X aí da Starlink, que é uma empresa que tem como Elon Musk o homem de fachada. É um projeto do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos, uma constelação de satélites de órbita baixa. Mas é o mesmo X, não sei se é o mesmo, mas é mais uma vez um X associado ao Elon Musk, que também está mudando aí o Twitter para o X, né? O nome seria apenas X ali, o Twitter. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O conflito na Ucrânia está servindo para testar estratégias utilizando drones e a maneira como os inimigos podem se defender desses drones. Tanto é que a gente tem visto que ataques a Moscou, que estão sendo habilmente controlados pelas forças militares russas, muitos ataques de drones ucranianos, praticamente nada atingindo seus alvos, ou seja, uma defesa eficiente do Estado russo, dos militares russos, mas esses ataques aí eles servem também como um teste para conflitos futuros. Para a Ucrânia, é a guerra dela. Agora, para a OTAN, é mais uma guerra. É mais uma guerra por procuração. Agora é a Ucrânia. Depois a gente larga a Ucrânia, tem o quê? A gente pode usar Japão, pode usar Austrália, pode usar as Filipinas, pode utilizar Taiwan, que sequer um país é. Então, as possibilidades são muitas. Embora a Ucrânia vá ficar pelo caminho, a OTAN continua e vai continuar aplicando aí os seus experimentos. Segundo ponto. A estratégia russa de enxames de drones iranianos, entre aspas, porque é a acusação que as forças da OTAN e a Ucrânia fazem sobre os ataques com drones que a Rússia está fazendo, que esses drones seriam, na verdade, iranianos, quando o mais lógico é que a Rússia esteja utilizando tecnologia iraniana para produzir os seus próprios drones. Essa estratégia russa, de drones baratos, ela desnorteou a Ucrânia e a OTAN. A Rússia ataca com enxames de drones baratos e a OTAN responde com equipamento, munição caros, e aí existe um desgaste financeiro para o lado da OTAN e isso gerou um enorme desgaste da OTAN. Terceiro ponto. Trata-se todo esse assunto aqui, Estados Unidos desenvolvendo enxames de drones para atacar a China, guerra envolvendo drones entre OTAN e Rússia,
trata-se de guerra do contexto da quarta revolução industrial. Essas guerras envolvem veículos não tripulados, os drones, com o uso de inteligência artificial para tomada de decisões para ataques, ou seja, é um passo a mais. São máquinas decidindo, entre aspas, o que e como atacar, com o uso de inteligência artificial, e comunicação com satélites de órbita baixa. Por isso, o projeto Starlink é fundamental e tempos atrás a gente viu a Índia falando sobre os BRICS desenvolverem o seu projeto de constelação de satélites de órbita baixa. A Índia falava sobre o setor de pesquisa científica, mas é fundamental dizer que todos precisam estar preparados para um contexto de guerras na quarta revolução industrial. Então a fala da Índia, ao meu ver, foi muito feliz, sobretudo porque eu, como brasileiro, como o B dos BRICS, espero que o Brasil abrace essa ideia e desenvolva também o seu setor de defesa baseado nesse contexto da quarta revolução industrial. Setor de defesa que não é apenas para a questão de drones, ataques, mas sim de soberania digital, desenvolvimento de infraestrutura, blindagem da cabeça das pessoas e não com capacete, né? Através de observação que existem guerras cognitivas, um trabalho consistente que está sendo feito para dissolver a capacidade de percepção e a integração das pessoas entre si, promovendo bagunças políticas através das redes. Então é preciso levar a sério essa questão aí. Continuamos não, né? Não continuo nada, eu continuo falando da China, na verdade. Mas agora vamos falar um pouquinho a respeito do que a Índia mandou de mensagem para a China. Mas, ao meu ver, foi uma fala do Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano, que contempla a China, mas, ao meu ver, também contempla os Estados Unidos e contempla o papel que a Índia quer ter, que a Índia, país do Narendra Modi, quer ter nesse contexto de guerra tecnológica entre China e Estados Unidos. Trago aí a seguinte matéria da Reuters, antes eu trago o seguinte título: Índia, China e o tema dos minerais raros. Matéria da Reuters. O Narendra Modi da Índia insta as nações com minerais críticos, ou minerais raros, a verem a custódia como responsabilidade global. O que significam os minerais raros? São minerais que não se encontram em todos os lugares, em abundância, e que são fundamentais para a produção de tecnologia. A China tem enormes reservas desses minerais e controla boa parte do processamento desses minerais. Essa mensagem que a Índia está enviando é para a China, que tem reservas enormes e controla boa parte do processamento desses minerais. Mas também envolve a questão dos Estados Unidos, que numa guerra com a China pelo controle tecnológico leva a respostas chinesas que podem gerar um apagão tecnológico. No mapinha coloquei para vocês aí a China e a Índia e trago 2 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas vermelhas. A Índia quer que nações com minerais raros compartilhem os seus recursos com outras nações, claro. Como a Índia não detém esses recursos em grande quantidade como a China, e muito menos o processamento, ela vai observar dessa maneira. Por quê? Porque a China, estando no controle disso, ela também utiliza esse controle que ela tem para responder às sanções da bolha da OTAN, e isso gera uma situação de instabilidade nas cadeias de suprimentos ligadas à tecnologia, setor no qual a Índia está buscando o seu espaço. Segundo ponto, a Índia busca encontrar o seu espaço dentre os modelos de quarta revolução industrial da China e dos Estados Unidos, que é Vale do Silício versus nova rota da seda tecnológica. Esses são os projetos em competição. Aí a União Europeia busca o seu projeto, a Índia busca o seu projeto, o Japão busca o seu projeto. Continuamos no mesmo assunto e eu trago 3 pontos. Está aí o Narendra Modi, líder indiano, do qual estávamos falando. Começo pelas letrinhas azuis. A China tem grandes reservas de minerais raros e domina o processamento. E normalmente responde às sanções da bolha da OTAN contra ela
cortando o fornecimento. Então não é uma prática que parte da China, é uma resposta da China a uma guerra que está sendo feita contra ela. Só que nessa coisa de ataque e resposta existe uma instabilidade nas cadeias de suprimentos. E o Narendra Modi fez um discurso nessa linha. Ele falou que ou a gente tem a percepção de que essa guerra é perigosa para a instabilidade e manutenção da produção tecnológica, ou a gente vai ser arrastado para o pior. Claro, de que outra maneira a China poderia responder quando é sancionada? Com contra-sanções. Só que a Índia busca um espaço no meio disso tudo para não ser esmagada no meio dessa guerra. Os Estados Unidos cortam o acesso da China a certas tecnologias fundamentais. A China responde cortando o acesso a certos minerais raros, fundamentais para a produção de tecnologia. O que a China não quer, o que a Índia não quer é ser esmagada por essa luta aí. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. A Índia quer se apresentar como a terceira via pacificadora, evitando um apagão tecnológico. Esse é o objetivo da Índia. Claro, a parte da pacificadora, ele é meramente estético. Agora, ela quer evitar um apagão tecnológico e quer ocupar o seu espaço. Então ela não pode ficar dependente dos minerais da China e nem das tecnologias de ponta dos Estados Unidos, embora a China também tenha a sua tecnologia de ponta. Terceiro ponto, letrinhas verdes. A Índia quer ser a alternativa de investimentos à China, caso a China seja cada vez mais sancionada, ela seria o destino natural das empresas. Mas a Índia carece de infraestrutura e carece de recursos que a China tem. Ou seja, a Índia caminha para ocupar o seu espaço, tende a ser nos próximos anos, naturalmente, uma das grandes potências econômicas do mundo, com a população crescente, ela está no seu momento, está no seu grande momento, digamos assim, conseguiu resolver alguns problemas, existem muitos a serem resolvidos, mas conseguiu resolver alguns problemas que tem, está no caminho do crescimento econômico, muito provavelmente, como eu já discuti com vocês aqui, já existem projeções aos montes aí sendo feitas sobre isso. A primeira economia será a China e a segunda economia será a Índia e só a terceira, os Estados Unidos serão apenas a terceira economia para os próximos anos aí. Então essa é a realidade até 2070, acho que foram esses os números que eu vi. Porque é uma tendência, existe uma tendência colocada. A Índia ultrapassou recentemente a China como maior população do mundo, então ela tem alguns fatores aí que ela vai explorar que vão dar esse ganho de crescimento econômico para a Índia, certamente. Vamos para o continente africano porque a Rússia dá garantias de apoio ao Mali em meio a essa crise envolvendo o grupo Wagner por causa da morte do líder do grupo Wagner, que é o Prigozhin. Inclusive houve o enterro do Prigozhin. Pelo que eu vi, não é um tema propriamente geopolítico, mas ele acaba se entrelaçando com temas internacionais, porque o grupo Wagner é importante na sua atuação fora da Rússia. Houve o enterro do Prigozhin, foi um enterro discreto, para amigos e familiares, não houve grande repercussão, porque o Estado russo ele quer neutralizar qualquer possibilidade ali de, digamos assim, de barulho político em torno disso. E falar de barulho político trata-se também de tranquilizar os países africanos que têm parcerias com o Grupo Wagner. Porque o Grupo Wagner ele fazia um trabalho importante para a Rússia porque é uma empresa militar privada que representava a posição da Rússia no território africano sem ser o envolvimento direto do Estado russo. Com essa questão de atrito com o Prigozhin e com outras lideranças do Grupo Wagner é muito provável, existe um receio do governo russo que isso possa abalar a posição da Rússia na África, por isso que é um tema delicado. Aí eu trago a seguinte matéria para vocês da Reuters. Após a morte do chefe do grupo Wagner, a Rússia promete continuar a ajudar o Mali, ou seja, deu garantias da própria Rússia, até porque os países que têm parcerias com o grupo Wagner dizem que buscam o grupo Wagner porque confiam na Rússia. E se o grupo Wagner não puder dar suporte, os países dizem que podem confiar no governo russo, ou seja,
o grupo Wagner acaba levando também uma confiabilidade no Estado russo, que já não é uma coisa que o grupo Wagner construiu, e sim que a própria Rússia construiu ao longo da sua história em relação ao continente africano. Existe um histórico lá, desde os tempos da União Soviética, de parcerias entre países africanos nos seus processos de independência e o governo soviético, assim como aconteceu com o caso da China. Da China em relação a alguns países africanos. Trago ali 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas, está ali o Mali pintado de verde no mapa, e o primeiro ponto é o seguinte: os combatentes do grupo Wagner estão no Mali auxiliando na luta contra o terrorismo, tema que eu já discuti aqui com vocês, né? Eu só estou ambientando aí, dando o panorama geral. Segundo ponto, o grupo Wagner ocupou o espaço da França, que não conseguiu contribuir para que os militares do Mali garantissem a segurança do país. Isso levou a um crescimento da insegurança, da sensação de insegurança no povo do Mali, que se tornou insatisfeito cada vez mais com a presença francesa, e hoje a gente tem uma situação na qual o Mali, historicamente colonizado pela França, afastando-se cada vez mais de qualquer influência francesa por causa do desgaste da imagem da França no país. Continuamos no mesmo assunto, está aí uma imagem do Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner. Trago 3 pontos e começo pelas letrinhas azuis. O Sergei Lavrov, que é o responsável pelo setor de relações exteriores da Rússia, já havia dito, logo após o motim do grupo Wagner contra o Ministério da Defesa da Rússia, contra a figura do Sergei Shoigu e não contra a figura do Putin, é importante que se diga. Logo após o motim, o Lavrov disse que os países africanos seguiriam tendo o suporte da Rússia e do grupo Wagner, que isso não mudaria. Por quê? Porque, logicamente, que o motim do grupo Wagner contra o Ministério da Defesa da Rússia poderia abrir dúvidas nos países que têm parcerias com o grupo Wagner. Então a Rússia tratou logo de ser fiadora da confiabilidade do grupo Wagner. Pode ser que o governo russo não confiasse tanto assim em membros do grupo Wagner, sim. Mas o grupo Wagner deu um importante suporte para a Rússia em várias questões fora da Rússia. Na Ucrânia, o grupo Wagner foi fundamental, e no continente africano o grupo Wagner é fundamental. Não é por causa de um motim de discordâncias, como eu chamei aqui de disputas palacianas, Shoigu, Prigozhin, que a Rússia vai abrir mão de tudo. Até porque abrir mão do grupo Wagner é botar em risco posições da própria Rússia no continente africano. Segundo ponto, a Rússia atua para manter a sua posição e parcerias no continente, mesmo após a crise com o grupo Wagner, que é o que eu estava falando agora. Terceiro ponto, os Estados Unidos esperavam engolir a influência francesa no continente africano após a crise com o terrorismo, mas a coisa saiu errado porque quem acabou ocupando esses espaços foram a Rússia. Talvez o elemento grupo Wagner tivesse sido o elemento surpresa, porque os Estados Unidos fizeram a cama, mas não conseguiram deitar na cama. Criaram um certo ambiente desfavorável, ou exploraram um certo ambiente desfavorável na França-África, que é a porção do continente africano historicamente explorada pela França, mas não conseguiram se aproveitar do caos que se abateu sobre os franceses no continente, porque a Rússia acabou ocupando espaço. Talvez o grupo Wagner tenha sido um elemento aí de desequilíbrio. Justamente por isso a Rússia reconhece o papel que o grupo Wagner teve no meio disso tudo. Dos temas que eu discuto com vocês hoje, esse aqui é um dos temas, ao meu ver, mais importantes, assim, porque houve aí um processo, digamos, no mínimo, um imbróglio diplomático aí no meio disso tudo. Tá? Teve protesto, porque algo que não deveria vir a público, opinião dos Estados Unidos, acabou vindo a público e foi publicado pelo próprio ministro israelense que participou da reunião que deveria ter sido secreta. Agora, se havia intenção ou não do ministro israelense de gerar bagunça na Líbia, é outra questão. Trago aí o seguinte título: Polêmica com Israel inflama a Líbia. Matéria do Palestine Chronicle. Protestos eclodem na Líbia depois que o ministro das Relações Exteriores da Líbia, a ministra, está aí a foto dela,
encontra com o ministro das Relações Exteriores de Israel, que publicou, que encontrou, e isso não deveria ter sido publicado. A ministra não gostou, o governo dos Estados Unidos não gostou, e a população da Líbia detestou. Trago aí a Líbia no mapinha para vocês, em verde, Israel está pintado de amarelo no mapa, e trago 2 pontos ali, começo pelas letrinhas vermelhas. A ministra foi demitida após se reunir em segredo com o governo de Israel. E a coisa foi tão grave que ela teve que fugir para a Turquia. Ela foi demitida e fugiu para a Turquia temendo a sua segurança, porque ela realmente não deveria ter feito isso. Ou ela não deveria ter deixado que essa reunião fosse publicada, porque isso é extremamente impopular. Sobretudo porque a Líbia vive um contexto de conflitos internos, que é aquele cenário de divisão do país pós-Gaddafi. Tem até governo paralelo na Líbia. Então a Líbia ela se fragmentou após a derrubada do Gaddafi pelas forças transnacionais. E essa reunião complica a situação do governo, que é apoiado pela OTAN. Então isso não ajudou o governo. Se a reunião não deveria ter acontecido, ou se ela deveria ter acontecido em segredo, é um ponto que a gente nunca vai saber. Mas o fato é, ela nunca deveria ter sido divulgada. Para o bem da própria ministra, que teve que fugir, e para o bem do governo líbio. Ah, mas o que tem em conversar com Israel? A população da Líbia não quer isso. Esse é o grande problema, entendeu? O povo líbio é abertamente contra qualquer reunião e possibilidade da Líbia normalizar as suas relações com o Estado de Israel. É muito impopular. Por isso que demitiram a mulher e ela teve que fugir para a Turquia. Por quê? Porque é algo profundamente impopular. Tanto é que aí são imagens do protesto. O cara está queimando ali a bandeira de Israel com a foto da ministra. É impopular. Então logo esse tema veio à baila, a população já foi para a rua queimar tudo. Satisfação enorme. Trago 3 pontos ali, começo pelas letrinhas azuis. O Estado de Israel é impopular pelo que faz com os palestinos, entre outras milhões de coisas, tá? Mas ele é muito impopular pelo que ele faz com os palestinos, em sua maioria muçulmanos, tema que eu já discuti várias vezes aqui, não vou tocar de novo, né? Segundo ponto, o próprio ministro israelense das Relações Exteriores divulgou a reunião que irritou os líbios, o que foi alvo de críticas dos Estados Unidos, que queriam que tudo ficasse em segredo. Porque isso só deveria ter vindo a público no momento certo e provavelmente em algum momento favorável, o que no caso não era agora. Terceiro ponto, os Estados Unidos têm buscado mediar com discrição as relações entre países e Israel. Por quê? Porque a imagem dos Estados Unidos e do Reino Unido e da OTAN no geral está completamente destruída no mundo islâmico por causa do seu histórico recente, ocupações, destruição de soberanias. Aí tenta-se utilizar o Estado de Israel para tentar traçar uma parceria entre sunitas e o Estado de Israel com a sua percepção judaica. Por isso os acordos de Abraão é o nome desses acordos, que seria uma frente contra, num primeiro plano, o Irã, mas ao meu ver é algo bem mais profundo que isso. Só que esse tipo de episódio aí, tanto é que eu botei na Líbia, ficou difícil e é possível que isso gere aí repercussões em outros países também, porque era um encontro em segredo. Isso aí não vai repercutir bem diplomaticamente. E por falar em problemas diplomáticos envolvendo Israel, olhem aí o que essa galera do extremismo sionista israelense está fazendo. Trago o seguinte título na parte superior da tela. O sionismo extremista ironiza os Estados Unidos. Trago a seguinte matéria ali. Ministro das Finanças de Israel, que é o cidadão da foto, que é o Smotrich, acusa os Estados Unidos de hipocrisia. A matéria continua. Enquanto isso, os Estados Unidos rotulam os comentários do ministro da Segurança Nacional de extrema-direita israelense, o Ben-Gvir, sobre os palestinos como retórica racista. E é. O fato do Smotrich ter chamado os Estados Unidos de hipócrita é verdade. Esse é um caso em que um aponta para o outro e os dois estão certos. E a gente tem que ficar com aquele sentimento de briguem, desgraçados, briguem muito, entendeu? É só isso que eu tenho para dizer. Porque, vou tomar que posição aqui? A do governo Biden, que
destroça soberanias no mundo? Vou me botar do lado da extrema-direita sionista? Não. Então a postura é: briguem, malditos, briguem o máximo que puderem. Tanto é que acompanho o que foi dito por grupos, eu não sei se foi o Hezbollah ou foram lideranças palestinas que disseram isso. Agora não me recordo, porque eu falei sobre vários casos aqui. Mas disseram que o Estado de Israel está muito dividido. Isso é uma crise profunda no Estado de Israel. Graças a Deus. Por quê? Porque preocupado com os problemas internos, talvez incomode menos os seus vizinhos. Essa é a lógica. Briguem, malditos. Briguem muito. Né? Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Smotrich lembrou o que os Estados Unidos fizeram no Iraque e no Afeganistão para demonstrar a hipocrisia das críticas dos Estados Unidos. Segundo ponto, letrinhas azuis. O Smotrich, que é o ministro das Finanças, extrema-direita sionista, disse que os Estados Unidos não têm moral para falar sobre os direitos humanos com Israel. E realmente não tem. Mas Israel também não tem moral para falar sobre direitos humanos. Por isso essa coisa de briguem, malditos, briguem até se acabarem, entendeu? Então, esse é o grande ponto. Um não pode falar sobre direitos humanos com o outro, porque eles não respeitam a humanidade minimamente. Tá aí o Ben-Gvir, que é o cara que eu discuti com vocês dias atrás aqui, falou que os judeus têm mais direitos que os palestinos, os israelenses têm mais direitos que os palestinos, o que automaticamente é endossar o discurso de apartheid, e é justamente isso que é o apartheid. Cidadãos diferentes têm direitos diferentes. E tá aí o Smotrich conversando com ele. São membros da extrema-direita sionista. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou Ben-Gvir por afirmar que a sua família e ele e os israelenses no geral têm mais direitos que os palestinos. Segundo ponto, o Smotrich e o Ben-Gvir estão atrapalhando o projeto dos Acordos de Abraão, que é essa tentativa de formar uma OTAN do mundo islâmico. E é por isso que o governo Biden está criticando ele. Não tem nada a ver com preocupação com os palestinos, tá? Olha, os Estados Unidos estão preocupados com os palestinos. Tá nada. Ele está preocupado com a questão palestina atrapalhar a parceria do Estado de Israel com outros países de maioria muçulmana islâmica. Terceiro ponto. Vemos aqui o caso em que os 2 lados que se acusam falam a verdade ao apontar o dedo. Briguem, malditos. Né? Então, trazemos aqui mais... Vamos continuar no Oriente Médio, né? Muito embora eu tenha transitado aqui. Aqui é o Oriente Médio, falando do caso de Israel. E aqui estamos um caso entre o Oriente Médio e Norte da África. Tá? Então agora vamos... aí. Né? Vamos falar aqui a respeito. Irã e Iraque fazem parceria para combater grupos armados curdos. Né? Já falamos várias vezes sobre os curdos aqui no canal, e aqui trata-se de mais um assunto ligado a isso. Trago a seguinte matéria. Irã e Iraque concordam em desarmar militantes curdos, afirma o governo do Irã. A matéria continua. O Ministério das Relações Exteriores do Irã diz que o Iraque concordou em desarmar e realocar grupos de oposição curdos iranianos exilados que operam no norte autônomo do Iraque. Afirmou que o Irã tomará medidas se Bagdá, ou seja, se o governo iraquiano não honrar o contrato. Fato é, os curdos têm a sua causa e ocupam parte do território iraniano, são um povo que não tem um Estado-nação próprio, então encontram-se dentro do Irã, dentro do Iraque, dentro da Síria e dentro da Turquia. E dentro de todos esses países a OTAN utiliza, que é o que eu coloquei nas letrinhas vermelhas ali, a OTAN utiliza a causa curda para gerar bagunça dentro de países soberanos. A OTAN não criou a causa curda, ela usa a causa curda como uma ferramenta para desestabilizar. Segundo ponto, letrinhas azuis. Os grupos curdos atuam no Irã, no Iraque, na Síria e na Turquia, e isso acaba sendo uma pauta, ou seja, o combate ao separatismo curdo que unifica. Tanto é que aproxima o que parecia distante. O Erdogan e o Bashar al-Assad. O governo turco apoiou a tentativa de derrubar o governo do Bashar al-Assad. Mas hoje, como historicamente, a história andou
E a questão curda hoje aproxima os dois governos, porque é um problema compartilhado por ambos, que é o que estamos vendo aqui no caso do Irã e Iraque. Então aí estão os curdos, tá? Os territórios curdos. Ó. Percebam ali que tem o Irã, tem o Iraque, tem a Síria, tem a Turquia, e tem o Kurdistão, que se fosse um país seria um enorme território rasgando vários países, e por isso os Estados Unidos utilizam essa pauta. Imaginem vocês um estado, um Kurdistão, apoiado pela OTAN, exatamente nessa região aí, o quão estratégico isso não seria para as forças da OTAN. Só que lógico, né? Tem que combinar com os países que têm os curdos vivendo neles, né? Continuamos essa, eu vou deixar essa foto aí né? Que eu cito aqui o Iraque pós Saddam Hussein, temos aí uma foto do Saddam Hussein, e trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Os Estados Unidos utilizam a região autônoma curda no Iraque para atravessar armas pela fronteira até o Irã. Aí voltamos no mapinha aqui, olhem onde está ali o norte do Iraque, temos uma zona curda, e essa zona curda se prolonga até o território iraniano, ou seja, por ali circulam armas até dentro do Irã para promover bagunças políticas. E o Irã está tentando neutralizar isso aí. E muitas dessas armas foram usadas nos protestos daquela moça que morreu quando estava sob custódia da polícia por causa da questão do véu. Aquela moça era curda. Boa parte dos protestos que ocorreram começaram em território curdo e isso foi manobrado pela OTAN para gerar bagunça no Irã, certamente. Segundo ponto. Os Estados Unidos cogitam estimular a independência do Kurdistão iraquiano, para a formação de uma zona pró-OTAN independente na região. Terceiro ponto. A divisão iraquiana pós-Saddam Hussein é utilizada de maneira estratégica pelos Estados Unidos. Após a derrubada do Saddam Hussein, houve uma fragilização no Iraque, tanto é que existe ocupação militar dos Estados Unidos até hoje, e essa fragilidade é explorada pelos Estados Unidos para manter instabilidade na região, como, por exemplo, usar os territórios curdos autônomos no Iraque para enfiar armas Irã adentro. E aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam e podem apoiar o canal. Apenas os anúncios que aparecem durante os vídeos, as propagandas que aparecem aí, elas não conseguem manter o canal. Se eu fosse depender dos anúncios, apenas dos anúncios, para manter esse trabalho na rede, ficaria muito difícil. O que mantém o canal efetivamente é o apoio que alguns de vocês dão ao canal. O apoio financeiro que alguns de vocês dão ao canal. E eu sou imensamente grato pelo apoio, revela a confiança que alguns de vocês têm no meu trabalho e eu sempre faço questão de agradecer. Aos que quiserem apoiar o canal, aí estão as formas. Todas elas vocês podem apoiar com o valor que quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Primeira forma de apoio é através de boleto, não está em ordem de importância, tá? Todas as formas são bem-vindas. Pode ser por boleto bancário ou cartão de crédito, uma ajuda mensal através da plataforma de apoio virtual Apoia-se. Está aí o site do Apoia-se. Pode apoiar também através do Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do CPF, o número do CNPJ, o número do celular como chave Pix, eu coloco um e-mail. Se lá na chave Pix vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação sempre no valor que vocês quiserem. A terceira forma de apoio que aparece ali é através do botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, porque o YouTube exige que eu coloque faixas de valor, mas que vão do 8 ao 80 literalmente. E aí vocês ajudam da maneira que vocês quiserem. Agradeço a todos que apoiam, seja lá de que maneira for. Vou parando por aqui e tchau para vocês.